Jesus, no deserto, era guiado pelo Espírito e foi tentado. Primeiro domingo do tempo da Quaresma, Evangelho de São Lucas. Iniciamos um tempo oportuno para que nós tenhamos todos disposições para Deus, para que nosso projeto de vida tenha atitudes pascais, lugares onde saímos tendo consciência do pecado que cometemos em direção à graça, pelo perdão e a reconciliação no sacramento da penitência, onde saímos de situações onde cultivamos treva em nossa mente e em nosso coração para Cristo, luz do mundo, como na Páscoa, na noite da vigília, será cantado: eis a luz de Cristo, e todo o povo aclamando: demos graças a Deus. Então aqui, meus irmãos, como todos os anos, no primeiro domingo da Quaresma, nós ouvimos sempre um texto do Evangelho, lembrando as tentações de Jesus no deserto, durante os 40 dias. Esse número aparece para nós no Antigo Testamento em dois momentos muito fortes: os 40 dias, dilúvio, onde Noé também foi ali provado para que tivesse uma atitude de fé e construísse a arca, para que assim então pudesse, sepultados os vícios da humanidade pelas águas do dilúvio, nascer uma nova humanidade purificada por aquelas águas. A imagem das águas também sempre é recorrente nas Escrituras para mostrar um lugar de nova vida, e isso inclusive é oração para a santificação das águas do batismo, para conceber a força de santificar e gerar novos membros para o Cristo no sacramento que nós recebemos, de graça, vida e salvação. Também os 40 anos no deserto, onde por causa da idolatria foram purificados uma vida. E aqui vemos nosso Senhor nesses 40 dias. Depois dos 40 dias foi tentado quando sentiu fome. Isso aqui nos faz lembrar, no livro do Gênesis, o pecado de Adão, quando a serpente apresenta o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal à mulher, dizendo: é saboroso, agradável aos olhos, e você será mais que Deus. E no mau uso da liberdade, os dois caem, homem e mulher. Agradável ao paladar, bonito aos olhos. Isso retorna aqui quando o diabo tenta nosso Senhor. Está com fome? Manda que essa pedra vire pão. Tudo foi feito por meio dele e para ele, por nosso Senhor. Ele é o princípio e fim, o alfa e o ômega, o primeiro que se faz último. É tão bonito isso. Jesus é o primeiro, o primogênito, e se faz último, aquele que serve a todos. E então, naquilo que são as tentações da carne, o prazer descontrolado dos sentidos, modere os sentidos da carne. Nós estamos num tempo oportuno para intensificar a oração. Não é que a Quaresma é tempo de oração e o resto do ano é bar. É para intensificar a oração, para intensificarmos o jejum, que pode acontecer durante todo o ano litúrgico de nossa fé, e não só algo pontual, embora a igreja diga para que todos os cristãos católicos na quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa pratiquem o jejum. Os outros dias nós podemos também fazer essa mortificação, no entendimento que isso vai nos ajudar a moderar os impulsos da carne, para que nossos impulsos não nos dominem, e assim, inspirados por Cristo, a exemplo de Cristo, o imitemos. Cristo é o novo Adão, por causa daquele que Deus fez a sua imagem e semelhança, onde nós temos as consequências de sua queda. Deus nos deu seu Filho, o primogênito, o Filho muito amado, que assumiu a condição humana,
fez igual a nós em tudo, exceto no pecado. Na sua liberdade de filho, obediente ao Pai em tudo, até a morte e morte de cruz. Nós somos filhos desobedientes, mimados, orgulhosos, infantis, que muitas vezes, sendo grandes pecadores, queremos tudo de Deus. Será que às vezes a gente não está confabulando com o demônio, não? Achando que pode ter tudo de errado na vida e querendo tudo de bom de Deus? São ciladas. Demônio é sedutor, não é assustador. Ele seduz. Depois do inferno, na morte eterna, então mostra todo o seu horror. Mas antes é sedutor. É sedutor. É agradável aos olhos. O diabo leva Jesus ao lugar mais alto do templo e fala: toma, eu posso te dar tudo isso me foi dado. Embora Cristo seja o Rei do universo, do céu e da terra, e tudo é dele, por causa do pecado, os reinos se tornam satânicos. Quanta maldade há no mundo pelo mau uso da liberdade, que vai então contra o amor de Deus. Eu te dou tudo, você não precisa da cruz. Então o demônio vai te sugerir isso muitas vezes. Está sofrendo? Vem cá, eu te livro de tudo isso, mas dá aqui tua alma, me dê a tua liberdade, entregue a tua eternidade, e serás aqui feliz por um tempo. Então tudo aquilo que você puder usufruir, faça. Depois a tua eternidade é minha. Isso é assustador. Alguns e tantos que a igreja batizará na noite santa da vigília pascal, na catequese, no processo catecumenal, no caminho de serem iluminados para a vida em Cristo. Vivamos atentos. E aqui eu digo uma coisa a vocês que é muito minha: não conversa com o diabo, não. Nosso Senhor não tem pecado, então Ele pode. A gente tem, então a gente é facilmente enganado. Em 2 evangelhos, outra coisa que você editar, entra filmando tudo isso e eu não sei como assim, depois você me conta o que você fez, né? E aí, 2 evangelhos que até para ler é difícil. Esse, porque existem as falas do diabo. Falas do diabo. E veja como o diabo conhece as Escrituras, mas não crê no amor de Deus. Recusa o amor de Deus. Então as Escrituras, se não são vividas no amor, só são instrumento, usando o nome de Deus em vão, para fazer cair, tendo caído antes. E outra, que na Sexta-feira Santa, quando existiam aqueles folhetinhos do dominguinho, vocês devem lembrar, chegava quando, tanto domingo de Ramos quanto Sexta-feira Santa, e tinha a parte negrita para o povo dizer: crucifica-o. Eu não falava, quando pequeno, tinha medo. Nossa, mas se eu falar isso, nosso Senhor vai ter que ser crucificado porque eu falei. Isso como criança. Mas como adulto eu me enchi de terror por uma outra consciência. Aquela era até bonitinha, mas eu disse isso, e vocês também, todas as vezes que mentimos, todas as vezes que o nosso olhar foi de cobiça, todas as vezes que pecamos. Tem exemplo de 2 que são muito genéricos. Cada pecado nosso é um grande grito que ecoa: crucificam, crucificam. Da nossa vida tem que ser um grande amém. Bendito seja Deus por nos ter dado tamanho amor. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados seus filhos, e nós o somos. Saímos vitoriosos pela força da palavra de Deus, que é proclamada ao mundo todo. Todo católico que hoje e amanhã for à missa vai escutar esse evangelho. Em qualquer idioma, qualquer nação, da menor e mais simples igreja à maior e mais suntuosa catedral, a mesma palavra, para que nós,
guiados no deserto do mundo pelo Espírito, não caiamos nas tentações do maligno. Nessa quaresma, faça um bom exame de consciência e faça uma boa confissão. Esse é um dos mandamentos da lei da igreja. Confessar-se pelo menos uma vez ao ano para poder comungar na Páscoa. Padre, se eu não fizer isso, se eu não vier na Páscoa, se eu não confessar pelo menos uma vez por ano, eu só preciso lhe dizer que você está abandonando a fé. E de vez em quando dá uma pinceladinha na igreja para dizer: estou aqui, viu? Não me exija nada. Passei por aqui. O Senhor vai ter que ser bom comigo enquanto eu cedo as tentações. Minimamente, precisamos de uma boa confissão uma vez ao ano. Nós teremos aqui, uma das noites da quaresma, uma celebração penitencial. Mas, independente disso, procure o sacerdote, o lugar para a confissão, e assim, em estado de graça, vivamos a noite santa da Páscoa do Senhor. E peçamos a intercessão de nossa Mãe, a bem-aventurada Virgem Maria, aquela que também não pecou, a cheia de graça, que interceda por nós, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém.